Bem-vindos todos vocês. Temos aqui nosso céu, nosso estudo. Vamos lá. Começando a semana com a interpretação da fase da Lua. Essa semana ainda nós vamos sentir a influência da Lua da sexta-feira passada, que foi a Lua cheia, que praticamente vai dominar a semana inteira. A Lua cheia que aconteceu entre o signo de Sagitário e Gêmeos. E mais para o final de semana, então, entraremos na Lua minguante, que eu falarei daqui a pouco. Vamos falar primeiro da Lua cheia. A Lua cheia é sempre um momento em que o Sol se opõe à Lua e essas duas forças se complementam. Que forças são essas? De um lado, você tem a razão, de outro lado, tem-se a emoção. De um lado, eu tenho nosso olhar objetivo para o mundo, do outro lado, nosso olhar subjetivo para as coisas. E eu acho que a possibilidade da gente equilibrar esses dois lados, não nos faltando nada, é uma grande bênção e ela sempre vem, todo mês, contemplada pelo simbolismo da Lua plena, né? E os signos envolvidos na Lua são exatamente aquela mensagem que essa Lua nos transmite para esse período mensal. Na verdade, a semana atua com essa Lua e tudo aquilo que você está colhendo agora é algo que poderá perdurar por bastante tempo. Então vamos falar sobre Sagitário e Gêmeos. Sagitário é o símbolo do centauro, com a flecha apontada para cima, com os seus objetivos maiores, com seus ideais e com seus propósitos de vida. É correr atrás de um conhecimento, de algo maior para si. Ao passo que Gêmeos é a multiplicidade de interesses, a diversidade de assuntos, esse movimento constante do dia a dia, saber aproveitar o que está perto. Agora vocês vejam, que coisa maravilhosa você poder ir longe e também aproveitar o que está no caminho. É tipo numa viagem que você vai lá, sabe, sai do Rio, vai até Salvador, e aí tua meta é chegar em Salvador, é chegar na Bahia, mas no meio do caminho é uma cidadezinha aqui, uma cidadezinha lá, já dá uma desviada. Você conhece uma amplitude do país que, se você pensasse somente num voo direto, né, Rio, Salvador, você não conheceria. Então, ter essa profundidade do Sagitário e ter essa amplitude dos Gêmeos é tudo de bom. Sagitário tem a ver com a sabedoria e Gêmeos tem a ver com conhecimento. Só se atinge a sabedoria se nós tivermos muito empenho em querer conhecer. Então, tudo é interessante quando se pensa em Gêmeos e muita coisa pode ir mais longe quando se pensa em Sagitário. Então, aproveitem para fazer suas viagens, sejam elas geográficas, mentais ou sejam elas espirituais. Essa é a maior dica para essa semana. Por outro lado, a gente tem a Lua minguante começando a partir da quinta-feira, do dia 29 de novembro. Segue o Sol no Sagitário, porém agora com a Lua no signo de Virgem, é preciso voltar-se para o detalhe e saber avaliar qual o caminho que vale a pena seguir. Não é qualquer caminho que esse cavalo sai disparado e diz assim, é por aqui que eu vou. É preciso ter um olhar crítico, que é aquilo que Virgem estabelece. Uma outra questão que vai valer para a semana que vem, inclusive, é a ideia de que nós temos vamos dizer, um conflito, né? Eu acho que é importante falar de um conflito entre a teoria, que tem a ver com Sagitário, e a prática, que tem a ver com Virgem. E teoria e prática deveriam sempre caminhar juntos, né? Você, com base num conhecimento, você pode aplicar esse conhecimento e produzir melhor, ser melhor no seu trabalho, nas suas relações. Porém, é a prática que irá fazer novas teorias. Quanto mais a gente vai comprovando que uma coisa acontece de um jeito, mais você poderá desenvolver um saber acerca daquilo que você experimenta. Então, essa é também a dica ainda para essa semana e para um tempo bastante grande da semana que vem, que a Lua Nova só vai acontecer no dia 7 de dezembro da semana que virá. Então, tem bastante tempo aí da Lua minguante. Vamos lá. Aí tem alguns dados interessantes. No início da semana, o Sol terá um encontro entre ele, Júpiter e Mercúrio. Então o Sol vai se encontrar com esses dois astros que, vejam só,
Um é regente de Sagitário, que é o Júpiter, e outro é regente de Gêmeos. Então, isso é só para dizer para vocês que, nesse momento, tanto a comunicação que a gente tem para poder trocar uma ideia, para poder entender de alguns assuntos, quanto o desejo de se aprofundar em determinados assuntos, de encontrar propósito maior para a vida, estão altamente fortalecidos durante esse período. Uma outra coisa importante desses dois aspectos de Júpiter e Mercúrio é você ter uma ética na linguagem. Isso é muito importante. Eu acho que a gente sai falando qualquer coisa, né? E eu acho que é legal ter um comprometimento com aquilo que a gente fala. Até com o que a gente faz também. Mas sair falando qualquer coisa, não sabendo que isso tem uma questão social envolvida, que tem... Eu acho que vale a pena a gente passar a ser responsável por aquilo que você acredita que deve ser dito ou não, né? Então, esse é um toque para o início da semana. No meio do caminho, bem durante essa fase, nós teremos o Mercúrio fazendo um aspecto tenso com Marte, ou seja, dizer a primeira coisa que vem à cabeça realmente pode dar ruim, pode não ser legal, e aí tem que ter um certo controle. Também a área de comunicação fica turbulenta, também fica bastante tensa. Então vocês veem que tem todo um complexo de coisas acontecendo de importante nessa semana que envolvem ética e comunicação. Posso até falar de liberdade de opinião e de expressão, por conta de Júpiter ser exatamente o planeta que fala da questão da justiça, e a justiça é fundamentalmente uma questão de liberdade, né? Só a liberdade é justa e só a justiça se houver liberdade. Então, essa é a dica da semana, né? E, peraí, ainda tem uma questão. No finalzinho da semana, lá para mais ou menos dia 30, dia 1º, nós teremos uma Vênus em oposição com Urano, que é o planeta que rege Aquário, que tem a ver com liberdade. Então, eu acho que as escolhas nossas precisam ser livres. E essa tensão pode significar a dificuldade da gente escolher livremente pelas pressões que vêm de fora. Outra coisa importante, Vênus tem a ver com afeto e amor. E nesse momento, algumas coisas precisam ser mudadas nos seus relacionamentos, nos nossos relacionamentos. E por isso, muitas vezes, algumas rupturas tendem a acontecer. Fique ligado, porque a ruptura nem sempre é a melhor atitude. Talvez seja mais fácil, já que não dá, então joga tudo para o espaço. É importante que você tente primeiro modificar para depois pensar em fazer algum tipo de ruptura. Agora, a ruptura ela é necessária, mas é uma ruptura de padrão, para que as coisas não se repitam e aquilo que você não queira mais que aconteça, deixe de acontecer. Por fim, no final de semana, Vênus entra no signo de Escorpião, atuando principalmente na semana que vem, já durante um período longo, acompanhando o Sol por um mês, no signo que trata do aprofundamento, das questões que devem ser modificadas, do desapego. Então, junto com a liberdade, é preciso com que também você saiba, nas relações, ser uma pessoa desapegada, tanto dos seus desejos quanto dos desejos do outro, para que haja realmente um relacionamento à vera. É isso aí. Um grande beijo para todos. Até o nosso próximo encontro e feliz aniversário para quem fez aniversário essa semana. Um beijão.